Olá, meus irmãos, muito bom dia, graça e paz, que Deus em Cristo vos abençoe. Infelizmente não conseguimos subir o vídeo de ontem e também o de hoje, 1 Coríntios capítulo 9 e 10, ao vivo. Nossa internet aqui, de vez em quando, ela não funciona, simplesmente some a internet. Olha que a gente tem uma boa internet aqui, a gente paga uma fortuna para ter uma internet razoável aqui na igreja, vira e mexe, ela deixa a gente na mão. Então peço perdão a vocês pela nossa falha de não estarmos ao vivo como planejado, mas vamos ler as escrituras a si mesmo. Espero que você consiga acompanhar aí a leitura na sua casa. Vamos orar? Pai, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade que temos de ler a Tua Palavra, meditar nas Escrituras. Peço que o Senhor aplique o texto sagrado ao nosso coração. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Abra sua Bíblia então em 1 Coríntios capítulo 9. Nós vamos tentar ler o capítulo 9 e o capítulo 10 hoje, tá bom? Então vamos lá. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A gente já viu no capítulo anterior que Paulo fala sobre a importância dos crentes mais fortes abrir mão dos seus direitos, da sua liberdade em Cristo, por amor aos irmãos mais fracos, para não golpear a consciência deles e assim fazer perecer aquele por quem Cristo morreu. E que ao invés de vivermos andando com base no nosso conhecimento e na nossa liberdade, precisamos andar com base no amor, procurando aquilo que é bom para a edificação. E então Paulo ele vai mostrar aqui que a renúncia dos seus direitos ilustra a atitude madura que ele também espera dos coríntios na questão da liberdade cristã. E a primeira coisa que nós vemos aqui no versículo 1 e 2 é que os direitos de Paulo de sustento e cuidados por parte da igreja são afirmados com base na sua própria autoridade, também com base nos exemplos diários e na própria Escritura. No versículo 1 até o versículo 6, a gente vai ver que ele teria direito ao sustento e cuidado da igreja por causa da autoridade que ele tem e pelo fato dessa própria igreja ter sido fundada pelo trabalho missionário do apóstolo Paulo. Diz o seguinte: se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros. E por quê? Porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? Também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Paulo e Barnabé muitas vezes tiveram que trabalhar para se sustentar e dar continuidade ao próprio trabalho. Então Paulo está dizendo: eu teria direito de receber o sustento por parte de vocês e de outras igrejas, ainda mais por causa de que eu sou apóstolo. Eu também comecei esse trabalho de vocês são selos do meu apostolado, entretanto, ele não estava recebendo nenhum tipo de ajuda, enquanto outros tinham esse direito, inclusive sobre a própria igreja, mas Paulo não estava desfrutando desse direito que ele tinha. E diz o seguinte: quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come dos seus frutos? Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, façam na esperança de receber parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais. Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Então a gente tem aqui Paulo mostrando que ele teria direito ao sustento e cuidado da igreja, e isso está firmado
no próprio exemplo da vida diária e também estão firmados com base nas próprias escrituras sagradas que diz que ele deveria receber o seu sustento e como trabalhador é digno do seu próprio sustento. Entretanto, a gente percebe aqui que a renúncia de Paulo aos direitos visava o próprio progresso do Evangelho, ou seja, ele abre mão de algo que ele teria direito para não causar nenhum tipo de empecilho ao avanço do Evangelho de Cristo. E é o que ele está dizendo aqui para os coríntios: vocês deveriam seguir o meu próprio exemplo. E a gente vai ver essa exortação no final desse capítulo, quando ele vai dizer: correi de tal maneira que alcanceis. Vocês devem também seguir o meu exemplo de renúncia com o objetivo de alcançar o maior número de pessoas possível e de fortalecer aqueles que já foram alcançados, a eles se tornarem cada vez mais parecidos com Jesus. E isso não se dá discutindo opiniões, mas sim demonstrando amor e abrindo mão de alguns direitos que nós temos pelo fato de estarmos em Cristo. Ele vai dizer: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Ou seja, até no meio pagão, né, as pessoas desfrutavam das ofertas, dos sacrifícios que eram oferecidos no templo. E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento, assim ordenou também o Senhor, aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. E aqui nós temos um mandamento duplo, né? O mandamento de cuidado da igreja para com os ministros, para com os missionários e pastores, e também uma ordem para os pastores e missionários a confiar em Deus, de que Ele vai suprir as suas necessidades. Inclusive, né, Paulo, sempre que teve oportunidade de poder pregar desimpedidamente o Evangelho e não ter que se preocupar em trabalhar para poder cumprir a sua missão, ele deixou de fazer para poder se dedicar completamente ao ministério. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas e não escrevo para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, é o que estava acontecendo, eu tenho galardão, mas se é constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Neste caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então aqui a gente tem Paulo mais uma vez, né, renunciando aos seus direitos e a liberdade que ele tem para poder pregar o Evangelho com base na obediência genuína e sem motivo nenhum escuso. Né? A sua pregação é altruísta, ele se gloria no próprio Evangelho, a sua motivação como uma pessoa chamada para pregar o Evangelho não vem de motivos gananciosos, ele não fica procurando fazer o que faz para poder receber algum tipo de benefício material, mesmo sabendo que tem direito. Ele sabe que se planta coisas espirituais e bênçãos espirituais na vida da igreja, não seria muito recolher bens materiais. A igreja deve honrar os seus líderes e também os missionários e aqueles que abençoam a sua vida espiritualmente também de forma material. Isso é bíblico, irmãos, tá certo? E pastor que não é pesado para a igreja, torna uma igreja inferior às demais igrejas. Em 2 Coríntios, lá no final da carta, Paulo vai dizer para a igreja: em que vos tendes sido inferiores a outras igrejas, senão nisto, pelo fato de eu não vos ter sido pesado? Perdoai-me esta injustiça. É isso que Paulo fala. Por quê? Porque ele não recebia nada da igreja de Coríntio e não exigiu
por parte dela algum tipo de sustento financeiro. E isso tornou essa igreja pior do que as outras igrejas, uma igreja inferior. A igreja precisa cuidar do sustento financeiro dos seus pastores, tem que se preocupar sim com o sustento financeiro dos missionários que estão ligados à igreja, porque a Bíblia deixa claro que o Senhor ordenou que os que pregam o evangelho vivam do evangelho. Agora, como eles vão viver do evangelho se a igreja está fechando os olhos para o sustento material dos pastores e também dos seus missionários? E o apelo de Paulo aqui é para que os coríntios sigam os passos de Paulo na renúncia aos seus direitos. E ele reforça isso exatamente pela ilustração do atleta. Ele vai dizer o seguinte: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo está dizendo, olha, eu faço tudo por causa do Evangelho, mas eu estou querendo alcançar um prêmio, não um prêmio que perece, mas um prêmio que perdura. E se o atleta se domina em tudo, eu também quero me dominar. Se o atleta tem metas e ele estabelece uma meta de treinamento para poder alcançar o seu objetivo e no fim conseguir o prêmio, eu também não vou ficar desferindo golpes no ar e me esforçando e me cansando para não ver no final nenhum tipo de resultado. Eu vou me dominar, vou estabelecer metas para alcançar o maior número possível de pessoas para Cristo. Agora, eu não quero ser encontrado desqualificado por vocês e nem por ninguém nessa questão da liberdade cristã. Então, o que é que eu faço? Eu esmurro meu corpo. Eu reduzo o meu corpo à escravidão para não me valer dos direitos que eu tenho com o fim de alcançar o maior número de pessoas possível. O contexto aqui continua sendo de 1 Coríntios capítulo 8 sobre a questão da liberdade cristã. Paulo está dizendo, me imitem, olhem para mim, vejam o que eu faço, não queiram desfrutar da sua liberdade à custa dos mais fracos e da consciência daquelas pessoas que ainda são débeis na fé, que ainda são fracos na fé e que podem se escandalizar e tropeçar e até mesmo perecer por causa da nossa liberdade. E Paulo está dizendo, eu mesmo, como apóstolo, e como aquele que plantou essa igreja aí em Corinto, tendo direito de receber ajuda financeira e sustento por parte de vocês, algo que o Senhor ordenou, eu não me valho desse direito para não causar nenhum tipo de obstáculo ao Evangelho de Cristo. Então, eu vou trabalhar o máximo possível, eu vou me fazer fraco com os fracos, eu vou me fazer judeu para com os judeus, eu vou me fazer livre da lei, não estando sem lei para com Deus, mas mediante a lei de Cristo, para alcançar aqueles que estão fora da lei, que são os gentios. Eu vou me fazer como se estivesse debaixo da lei, mesmo não estando mais sob o regime da lei, para tentar alcançar aqueles que estão na lei. Eu vou fazer de tudo para com todos, com o objetivo de salvar o maior número de pessoas possível, não permitindo com que a minha liberdade, os meus direitos se tornem um empecilho para que pessoas se aproximem de Jesus. E aí ele continua. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Paulo vai falar aqui os tristes resultados do mau uso dos privilégios de Israel, servem também como um alerta para os coríntios. A gente vai ver aqui que os altos privilégios nacionais de Israel não garantiram a bênção individuais para todos. Eles beberam da mesma fonte espiritual porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. A gente jamais saberia disso se Paulo não falasse aqui, inspirado pelo Espírito Santo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Então, Paulo está dizendo que a grande maioria desse povo que saiu do Egito e que foi abençoado por Deus no deserto,
eles não partilharam da recompensa da terra prometida, e que o mau uso dos privilégios pelos israelitas e a punição que se seguiu alertam os coríntios contra a sua arrogância espiritual, mesmo em meio à tentação. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos tempos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. E aí continua sendo o mesmo contexto aqui de liberdade cristã. Eu não posso, uma vez que eu fui liberto em Cristo, agora estou nessa trajetória rumo ao céu, rumo à Nova Jerusalém, e aí eu começo a fazer todo tipo de coisas que não agradam ao Senhor. E uma coisa que não agrada ao Senhor é usar dos meus direitos e da minha liberdade para passar por cima da consciência dos mais fracos, e isso está totalmente errado. Aquele que acha que está muito firme no seu conhecimento, que está em pé, entende que por isso não está pecando contra Deus ao fazer alguma coisa que teoricamente tem direito, mas ignorando o próximo, então ele não entendeu como deveria entender, ele não conheceu ainda como deveria conhecer, ele não está entendendo que o amor ele está acima do conhecimento e da liberdade cristã. Então aquele que pensa estar em pé tem que tomar muito cuidado para não cair. E se tem uma coisa que a gente muitas vezes cai, é exatamente nessa questão da liberdade cristã, achar que tudo pode, que não tem problema, e aí a gente vai negligenciando os nossos irmãos, não levando em consideração o corpo de Cristo, porque em Cristo morreu, e trazemos sobre nós mesmos justa punição e consequências terríveis. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Não permitirás que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de forma que a possais suportar. A ajuda de Deus é sempre uma certeza. Deus sempre vai nos ajudar a fazer aquilo que Ele pede para a gente. E colocar o outro acima de nós mesmos é algo que Deus sempre pede para a gente. E somos tentados constantemente a negligenciarmos essa questão e a vivermos uma vida entregue à idolatria. Se o nosso desejo pela liberdade que temos não é uma idolatria, não é um amor, uma paixão desenfreada, então, meus irmãos, deixe de lado aquilo que você tanto ama, visando o bem espiritual do seu próximo. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Ele está falando aqui da comunhão dos crentes com Cristo e dos crentes uns com os outros, porque somos um só corpo, um único pão, estamos ligados completamente a Cristo. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Claro que não. Antes digo que as coisas que a eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que atrás de cada ídolo tem um demônio? Não é isso. Ele está querendo dizer que o ídolo é nada. Mas o demônio, o Satanás e os anjos maus, usando da ignorância das pessoas e da idolatria, ele se aproveita da imagem e se aproveita dessa situação para escravizar pessoas e tornam essas pessoas participantes do altar do próprio diabo, porque no final é os demônios que estão sacrificando e não ao ídolo, já que o ídolo é coisa alguma e só existe um único Senhor e um único Deus. Mas o diabo, tomando ocasião da idolatria,
ele domina as pessoas, escraviza a pessoa naquela situação e no final a pessoa que sacrifica ao próprio diabo, ao próprio demônio. E Paulo está dizendo, eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não entre no jogo dele. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, ou provocaremos zelo no Senhor. Somos acaso mais fortes do que ele? Está vendo? Tudo tem a ver com a questão da liberdade. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Ou seja, participar do altar dos ídolos não convém. Comer carne sacrificada a ídolos não convém. Não convém ser convidado por alguém que é um idólatra, um pagão, e sentar na mesa do seu ídolo e comer a carne que a ele foi sacrificada. Por quê? Porque nós comemos o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, participamos da ceia, e a ceia nos liga uns aos outros, nos liga aos nossos irmãos. E uma vez que eu tenho irmãos que são fracos na fé, e que ainda estão presos pela consciência à questão da idolatria e do paganismo do qual saíram, se eu entro nessa situação, eu estou participando da mesa do demônio, que usa aquela situação para poder fazer tropeçar aqueles que estão em Cristo, que são recém-convertidos, e também para afastar da fé aqueles que estavam se aproximando da fé. Então, eu preciso abrir mão dos meus direitos, da minha liberdade e não me entregar a essas coisas, porque tem coisas que, mesmo sendo lícita, não convém, nem todas edificam. E ninguém deve buscar o seu próprio interesse, sim o do outro. E o interesse do outro aqui é o interesse de Cristo, pela maturidade também dos crentes que estão nele, dos fracos na fé que ainda não chegaram ao conhecimento e à maturidade que muitos de nós chegaram. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Olha aí, coma de tudo. Você vai na Bahia, então vai comer um acarajé? Coma um acarajé, com vatapá, com camarão, não sei o quê, e coma de tudo que tem lá, sem perguntar por motivo de consciência. Por quê? Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Não tem nada no mundo que Deus não possa dizer, isso aqui é meu, né? Pertence a Ele, do Senhor é tudo. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Aí ele vai dizer o seguinte, porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência de quem? Não a tua propriamente, mas a do outro. Ou seja, eu não tenho problema nenhum. Vai lá, o pastor Eduardo está lá em Guarajuba, foi para a Bahia e está ali, vai comer um acarajé. Alguém chega e diz, olha, isso aqui foi consagrado em Iemanjá. Por mim, não teria problema nenhum. Eu ia comer aquele negócio, me deleitando naquilo, gostando demais. Mas alguém chega para mim e fala, isso aqui foi consagrado em Iemanjá. E aí a palavra de Deus está dizendo, olha, não coma. Por que não coma? Por causa da consciência. Mas consciência de quem? A minha consciência? Aí Iemanjá nem existe. Esse negócio não é nada. Existe um demônio por trás disso que prende as pessoas nessa prática terrível e escravizam elas e impedem elas de conhecer a verdade e de se aproximar de Jesus. Agora, Iemanjá é nada. Então, mas se alguém fala para mim, eu não vou mais comer por causa da consciência. A consciência não minha, mas a do outro. Por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Ou seja, faça tudo que agrada a Deus nas coisas mais insignificantes que possam parecer, como comer e beber. São coisas tão pequenas, mas que podem causar uma desgraça tão grande na vida de tanta gente. Então não usemos da nossa liberdade, meus irmãos,
para dar ocasião à carne, para sermos motivo de tropeço, mas devemos, acima de tudo, buscar aquilo que agrada a Deus, que glorifica a Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeu, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas os de muitos, para que sejam salvos. E salvos aqui é salvos, sim, da condenação eterna do pecado, mas salvos também do poder do pecado. Salvos da infantilidade para a maturidade, da carnalidade para a espiritualidade, até ver Cristo sendo formado completamente na vida da igreja. Então, eu e você precisamos agir da mesma forma que Paulo agiu. Ele é um modelo para nós, e não somente Paulo é um modelo para nós, mas Romanos capítulo 15 vai dizer que também Cristo não buscou agradar a si mesmo, e temos ele sempre como nosso maior modelo, e é dessa forma que devemos viver. Então, tem coisas que são lícitas? Tem, mas nem tudo convém, nem tudo edifica. Algumas delas nos dominam e algumas delas podem levar, sim, alguns irmãos queridos nossos, por quem Cristo morreu, a tropeçar e a perecer na fé. A Bíblia está dizendo que a gente quer comendo, bebendo ou fazendo qualquer coisa. Devemos fazer tudo buscando agradar a Deus, glorificar o seu santo e bendito nome. Então vamos ficando por aqui. Que Deus em Cristo abençoe muito a vida de cada um dos irmãos. Semana que vem estarei de férias. Pastor Ivan vai estar caminhando aqui com os irmãos, continuando a leitura também de 1 Coríntios. Um grande abraço, meus irmãos. Fiquem na paz.